Carlos Dionísio de Brito, o Dionísio, nasceu em Corumbá, estado do Mato Grosso do Sul, em 9 de julho de 1947. Ele pode ter o DNA rubro-negro no sangue, mas é muito grato ao Fluminense, que o recuperou para o futebol. Esse mato-grossense chegou às Laranjeiras em 1973, desacreditado tal qual o nosso time. Fez 58 jogos, marcou 33 gols, alguns importantíssimos, e sagrou-se campeão carioca de 1973. Veja como o bode atômico, apelido de Dionísio, fala carinhosamente do nosso Fluminense. Carlos Dionísio de Brito. Isso. O bode atômico. O Dionísio, que tanto sucesso fez no Flamengo, mas também fez sucesso no Fluminense, onde foi campeão de 1973. Dionísio, como é que você começou a jogar futebol? Eu jogava lá, eu sou do Mato Grosso, né, de Corumbá. Eu jogava lá desde garoto e o Flamengo foi fazer um jogo amistoso, em 65. Eu, com 16 anos para 17 anos, eu joguei, geralmente fazem uma seleção na cidade, né? Eu jogava na época no Noroeste, que era um time médio. De Corumbá. De Corumbá. Mas eles faziam uma seleção. Foi no ano que eu comecei a despontar com 17 anos, 16 para 17. Aí eu joguei contra o Flamengo, nós perdemos de 2-1, o Flamengo, na época o treinador, o Renganés, pediu que eu fosse conversar com ele no outro dia lá, no hotel onde o Flamengo estava hospedado. Aí eu fui e ele falou comigo se eu pudesse vir para o Flamengo para fazer um teste no time de juniores do Flamengo. Você já na época era juvenil. E né? Você já era grande? Não era tão grande, não. O negócio é que antigamente não tinha muito contato como tem hoje, né? Uhum. Antigamente era mais a técnica, né? Usava mais a técnica do jogo. Aí tinha um fazendeiro lá, amigo do meu pai, que ele morava aqui no Rio, e ele tinha fazenda lá no Mato Grosso, lá em Corumbá, e me trouxe em 1966, em fevereiro de 66. Eu fiquei 30 dias treinando e fiquei até hoje aí. Fiz os testes que tinha que fazer e fui aprovado e estou até hoje aqui no Rio de Janeiro. Como é que você chega ao Fluminense? Eu cheguei ao Fluminense da seguinte maneira. Eu tive uma contusão muito grave no joelho, problema de ligamento cruzado, e naquela época não se operava o ligamento cruzado. E tive problema também do menisco. Eu operei o menisco, mas não operei o ligamento cruzado. Então eu fiquei 1 ano e 6 meses sem jogar. Isso foi em 70 que aconteceu isso. Aí eu fui jogar no final de 71, princípio de 72, quando o Zagallo assumiu o Flamengo em 72. Aí eu joguei, mas um ano e pouco parado, eu não tinha ainda recuperado. Então eu ficava naquele entra, sai. Inclusive nós fomos campeão em 72, né? Campeão carioca, Flamengo. E eu joguei alguns jogos, não foram todos. Eu jogava, sentia, aí parava 10 dias, 15 dias. Aí foi assim, aí veio o Campeonato Brasileiro, aí machuquei de novo, o mesmo joelho. Estava bichado, hein? Não sei, porque o ligamento cruzado, ele não recuperava legal, porque você tinha que fazer a cirurgia, mas naquela época não existia esse tipo de cirurgia que tem hoje, né? Então o que aconteceu? Eu fiquei naquela. Aí o Zagallo, muito meu amigo, gostava muito de mim, inclusive nós fomos na seleção carioca de juniores, ele era o treinador, nós fomos vice-campeão, perdemos a final para o São Paulo. Aí ele falou comigo, se eu queria mudar de lá, sair um pouco de lá. Talvez no outro lugar eu recuperava. Então ele conhecia os dirigentes do Fluminense. E ele que me indicou para o Fluminense. E aqui você já chegou... Aí eu cheguei aqui, eu não tinha nada, eu estava 3 meses já recuperando no início do ano, em janeiro me apresentei aqui no Fluminense, em 73, e nunca mais eu tive uma contusão, até hoje. O Fluminense foi uma casa de sorte para você, né? Deu sorte, justamente. E aqui você chegou, foi logo titular? Eu cheguei logo já como titular. Você se recorda do time que você jogava aqui, a escalação? Lembro, bem. Era o Félix, o Jorge Vitório, né? Mas o Félix não dava brecha para ele, para o Vitório.
O lateral direito, Oliveira, depois que entrou o Toninho. Oliveira, Assis, Marco Antônio. Depois veio o Brunel, né? Brunel, naquela época. Aí o meio de campo era Denilson e Gerson. Aí o ataque era Cafuringa, eu, Ivaí e Lula. O Manfrini chegou depois que o Manfrini chegou. No Campeonato Carioca, do primeiro turno. Depois eles contrataram o Manfrini, veio o Manfrini, veio o Adilson e veio o Brunel. Uma grande partida inesquecível para você? Pô, para mim foi aquela decisão do terceiro turno, que eu fiz o gol na prorrogação, que eu já não aguentava mais nem ficar em pé de cãibra. Pô, jogamos a prorrogação com 10 minutos. Eu fiz o gol, aí começou só cãibra. Aquela para mim que foi um jogo, praticamente um sacrifício, né? Porque foi um jogo muito disputado. Quem foi o maior craque com quem você jogou no Fluminense? Teve um não, teve vários. Aquele que, fora de série. O Fluminense tinha, por exemplo, o Pintinho era um excelente jogador, o Manfrini, o Lula, tinha o Kleber, o próprio Kleber. Clebinho. Pô, era muito bom jogador. Melhor técnico que você teve aqui? Aqui no Fluminense? É. Aqui eu tive 2 técnicos, só o Zezé Moreira, né? E o Duque, né? O Zezé Moreira pegou um grupo assim meio sem ter tempo de trabalho, porque veio muita gente de fora sem... Veio Ivaí, veio eu, veio não sei quem, ele foi juntando aquilo ali, mas não, no primeiro turno foi uma decepção. Nós conseguimos classificar entre os 8, nós fomos o 8º. Entendeu? Aí veio o Duque, aí veio o Manfrini, veio o Adilson, veio mais alguns jogadores. Teve que o Duque promoveu esses garotos, o Pintinho, o Kleber, veio o Manfrini, tinha um outro, esses garotos todos que da época deles, que estavam tudo no juvenil. Aí que melhorou, que nós conseguimos fazer um time bem competitivo e conseguimos ser campeão. Dionísio, você conseguiu se realizar financeiramente com o futebol? Olha, eu não posso dizer que realizei totalmente, entendeu? Mas pelo menos 2 apartamentos eu comprei, né? O dinheiro do futebol, coisa que antigamente ninguém comprava, que era difícil, né? Hoje o que você faz? Hoje eu sou professor de educação física, eu trabalho com futebol, já me aposentei inclusive, né? Até março agora eu estava trabalhando na base do Flamengo. Como é que é a sua vida familiar? Você é casado, tem esposa, tem filhos, netos? Sou casado, tenho um casal de filhos, tenho 3 netos, 2 homens e uma menina. Todos cariocas? Todos carioca. Todos nascidos aqui na Tijuca. Você é um tijucano? Sou tijucano. E Corumbá ficou para trás? Não, Corumbá nunca vai ficar para trás. Por isso que eu não sou carioca, sou tijucano. Depois do Fluminense, você jogou em algum outro clube? Depois do Fluminense eu voltei pro Flamengo. Do Flamengo eu fui pro Grêmio. Joguei no Grêmio, no Curitiba, no Sampaio Correia, no Americano de Campos. Fui campeão lá em Campos. Joguei no Bahia. Bahia também. Você foi campeão no Flamengo, campeão no Fluminense? Campeão no Americano. Fui campeão no Curitiba. Terminou de jogar onde? Eu parei de jogar no Americano de Campos. Americano de Campos. Então o Fluminense está na história da sua vida? Com certeza. Muito obrigado, amigo. Valeu.